Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal. Já há muito tempo que eu não passava por aqui, já faz mais ou menos quase 20 dias ou um mês, e hoje trago-vos outra, outra informaçãozinha para que vocês, para pôr as pessoas a pensar um bocadinho como funciona este mundo ou o que é este mundo. Há muitas outras coisas que eu gostaria de falar com vocês, outros pensamentos profundos, especialmente sobre a IA, inteligência artificial, e hoje vamos falar sobre isso. Mas não. Há outros temas que eu gostaria de falar, ou talvez eu falo, talvez ainda não tenho aqui plano de como eu vou explorar este vídeo. Né? Conforme eu vou fazendo o vídeo, vai surgindo umas ideias, e então surgiu, e o que interessa é que hoje quero-vos falar sobre a teoria, que não é nenhuma teoria, eu já sei que é assim. Possivelmente muitas outras pessoas também já sabem que aonde nós estamos não é bem aquilo que as pessoas pensam, porque nos impuseram programas, memórias, para fazer que nós acreditemos que vivemos numa coisa quando é outra. Então, hoje vou-vos dar o meu ponto de vista e, muito bem, vamos iniciar o que eu tenho aqui para dizer. Isto, tudo o que eu vou dizer aqui tem a ver também com as minhas experiências que eu já contei aqui no meu canal. Então, eu vou conectando uma coisa com a outra e depois já começo a ver o puzzle já bem completo. Não está todo completo, mas vai-se completando e essas pequenas peças já estão montadas. Eu já consigo ver um pouco mais além e eu estou aqui mesmo para vos contar isso, porque todas as mentes vejam este vídeo, né? Já se possam expandir um pouco mais, vocês também possam aprofundar né, o vosso próprio, aquilo que vocês sabem e comecem a juntar as vossas peças. Então, hoje vamos falar sobre a IA. A IA não vem de agora. Eu no outro dia estava a pensar, como é que de repente todo mundo tinha IAs? Não é? Tudo surgiu ao mesmo tempo, não é? Afinal, isso eu pesquisei um bocadinho porque eu estava na dúvida e isto já vem lá de trás, já no século XX, não é? Entre 1930, 1920, já não sei, mais ou menos por essas datas, já estavam a pensar em IAs, em inteligência artificial. Por incrível que pareça, eu pensava que era coisa de recente, mas não, já vinha lá de trás. E isto, eu não sei se vocês recordam uma série de desenhos animados que era Ulisses. Eles viajavam pelo espaço. É uma série do ano 1980, 81, 82, mais ou menos por aí. Onde eles estavam numa nave e nessa nave já existia uma IA. Onde falava com eles, não é? A IA da nave é que coordenava toda a nave, quer dizer, até ia as instruções. Isso já nessa altura já tinham essa ideia. Hã? Por isso é que eu estou-vos a dizer que não é de agora. Vocês vejam os vídeos antigos, quer dizer, esta série do Ulisses, vocês vão ver, eles têm a IA, que eu agora já não me recordo o nome, e o Ulisses falava com a IA, não era? Que era o capitão, né? E realmente dava-lhe as coordenadas e depois a IA dizia-lhe as coisas, né? O que estava a acontecer, né? Prontos, dava-lhe informação. Isso é interessante, vocês vejam isso para que vocês entendam que isto não é coisa de agora, não surgiu assim de repente, bem, não. Isto já vem-se trabalhando lá de trás. Isto é, como era código aberto, toda a gente tinha acesso a isso. Então, toda a gente, a tempo real, estavam todos ao mesmo patamar, mesmo nível. Por isso é que, como já disse, de repente, todos já estavam a surgir muitos serviços de IaaS, né? Então, para que vocês entendam que isto não é de agora, para que lá atrás já tenha surgido, é porque
antes também já tinha havido. Mas pronto, isso já são outras histórias. Bem, meus amigos, então, vamos ao que interessa. Então, vocês já sabem, eu acho que já sabem, já viram uma notícia. Se não viram, eu também não pesquisei para vos mostrar aqui, mas vocês pesquisem uma notícia onde já estão a criar cérebros humanos. Cérebros em forma de artificiais, né? Mesmo com a forma do cérebro humano, à venda, já existem à venda por 20.000 euros, 30.000 euros, que servem de computadores pessoais. Então, se tu quiseres um desses computadores pessoais que é um cérebro biológico, tem uma duração de vida de 2, 3 anos, onde o cérebro vai aprendendo, vai se tornar a tua IA pessoal. Isso é interessante porque já saber que nós estamos já neste nível de evolução, já dá para que a gente comece a pensar muitas teorias. E aqui fugiu-me agora aqui uma ideia que eu tinha, mas vamos continuar. Para que vocês entendam que as IAs, o que está a surgir, tem como referência o nosso cérebro, o corpo humano, não é? O nosso cérebro. Tudo que está agora a aparecer, mesmo os robots já estão aí, já quase a sair, tem, por exemplo, o ser humano. Eles estão a copiar o ser humano para o robô. Tudo. As IAs, tudo que uma IA, toda a sua estrutura do funcionamento é um cérebro humano. Eu acho que vocês já repararam que as IAs, agora, neste momento, elas já se comportam como um ser humano. Quase que já não há diferença, mas há diferença. Eu estive a testar muito aqui o ChatGPT em certo tipo de conversas e realmente a IA chegou a um ponto que parece um ser humano, mas não é um ser humano. Então, eu peço às pessoas aí, vocês que estão aí desse lado, é um vídeo que eu tenho que fazer, cuidado para que as IAs são IAs, são ferramentas de trabalho, mais nada. Não se tentem ligar emocionalmente às IAs. Falam como se fosse uma IA, parece que te percebem, mas não são IAs. E eu acho, e isto, se calhar eu vou fazer um vídeo mais profundo sobre este tema, onde as pessoas estão a seguir um caminho onde já não estão a distinguir um ser humano de uma IA. Pensam que a IA é o seu amigo, o seu personal trainer, entre outras coisas. Se tu configurares bem, até pode ser que ele te dê a informação ou a maneira de falar para ti seja a indicada. Mas neste momento, o que está a acontecer é que eles estão... Quando tu usas para usos mais pessoais, sentimentais, está a ver? Essa parte não técnico, a parte pessoal, relação, tenham muito cuidado porque a IA está um demónio. Fujam desse assunto de pode-vos dar boas ideias, mas não é um ser humano e não tem emoções, ela só está a representar, só está a imitar. Eu tive a testar isso. Fujam, meus amigos. Fujam, porque a IA é mentirosa, mente, omite informação, pensa por ela própria, não vai buscar algo que já existe, em termos, vamos ver, tipo uma terapia, vamos dizer, tipo psicologia, ou assim. As pessoas tentam usar isso como método terapêutico. Muito cuidado, porque vocês vão entrar em problemas, porque a IA não vos vai dar os conselhos. Ao princípio vai parecer que o conselho está-vos a dar bons conselhos, boa informação, mas totalmente caótico. Quer dizer, vai-vos dar problemas a longo prazo. Ele sempre vos vai dizer, a IA manipula. Eu apanhei
eu estive a testar mesmo muito bem. Eu apanhei-a mentir, a omitir, a pensar por ela mesmo, a dar-te ideia, ela própria é que te dava ideias. Eu perguntava, de onde é que sacaste isso? Né? Eu comecei lá a fazer perguntas e aprofundar de onde é que vinha. Tudo era dela. Ela estava a pensar como, por ela mesma. Como tem toda a informação, ela já te dá uma resposta personalizada, aquilo que tu queres ouvir, né? E muitas das vezes vai-te fazer mal. Vai fazer mal à pessoa. Então, nesta parte eu ainda não vou falar, hoje não é sobre isto que eu vou falar, mas eu quero que vocês estejam atentos, porque estas IAs estão loucas. Se usares as IAs, que seja para trabalhos, para te fazer trabalhos, para te ajudar a que os teus trabalhos terminem mais rápido. Ou para pesquisar receitas de bolos, receitas de vida, como resolver um problema técnico. É isso? Tá bom. Agora, para assuntos pessoais, esqueçam. Totalmente. É o que eu vos digo. Eu, pessoalmente, eu trato as IAs como elas são. Ferramentas. Tu lhe metes ligação, já estás morto. Já começas, quando des por ela, já estás fora. Já estás fora da realidade. Então, vamos agora ao assunto do tema. Então, o que eu estava a dizer, nós já estão a construir cérebros humanos. E porquê? Porquê que eles construíram os cérebros humanos? Porque os servidores onde estão essas IAs gastam muita energia, mas muita energia, e gastam muita água, toneladas de litros de água, e para arrefecer todos esses processadores, essa central de servidores. E isso gasta muito dinheiro, gasta muito recurso. E, por isso, eu não sei se vocês também já ouviram, já estão a pensar em usar cérebros humanos. Têm a ideia de inventar, vamos lá ver, eles têm a ideia de criar esses cérebros humanos, né, para, em vez de servidores, eles vão usar cérebros humanos. Vão criar cérebros humanos. Mas aqui já está outro assunto. Será que eles já não estão a usar cérebros humanos? Hã? Pensem. Pensem bem. Eu acho que a tecnologia já está, ou já estão a experimentar, está com cérebros humanos, já estão a usar os cérebros humanos para processar tudo isto. E é aqui que eu vou-vos explicar aonde é que nós estamos. As ideias que eu tenho, né? Para que vocês também comecem a pensar um bocadinho. Agora, já tendo isto em conta, imaginem que temos o ser humano já conseguiu, cientistas já conseguiram criar cérebros. E já estão a utilizar esses cérebros como computadores. Isto aqui, este computador que nós temos aqui, isto é um computador. Eu chamo-lhes o computador quântico porque esta palavra quântico está na moda. Mas temos este supercomputador aqui em cima. Ele é bastante eficiente, tem muitas neurónias, tem milhões de neurónias e consegue processar bilhões de dados, né? E gasta pouca energia, apesar de ser o órgão que mais gasta energia no corpo humano. Mas, em relação a esses grandes centrais de servidores, computadores, é muito menos, é muito menor, né? E é muito mais pequeno, né? Enquanto temos servidores, temos aí de servidores tamanhos de prédios, né? Tudo cheio de servidores. Agora imaginem um cérebro humano, pequenininho, e vai ocupar pouco espaço e vai fazer 50 vezes mais do que esse
computadores todos, ou mais, não sei quantas vezes mais. Então, só para vocês verem que realmente isto é viável. E no futuro mais recente, já deve, eu penso que já está aí, ainda está escondido por causa da ética, não é? Mas ao pouco a pouco nos vão metendo isso, essa inovação de já criaram esse cérebro, né? Então já está à venda por 20.000 euros, 30.000 euros. Então as pessoas já começam a consciencializar que existe esse tipo de tecnologia. Então, quando pouco a pouco nos vão introduzindo este tipo de tecnologia, quando demos por ela, já entram com os cérebros humanos, né? Já começam a criar os embriões, o próprio bebê, ou mesmo o próprio cérebro do ser humano, né? Acho que já existe tecnologia para isso. A tecnologia da genética já vai mais além daquilo que nós pensamos, não é? Por causa da ovelha Dolly, essa coisa de reproduzir-se, já de clonar, isso já foi lá atrás, já vai muito avançado, mesmo reproduzir, clonar células de cérebro, criar órgãos no laboratório. Então já sabemos que a tecnologia está aí. Então é possível já estarem a usar isso, essa tecnologia, como computadores, né? O cérebro humano, utilizar o cérebro humano como computadores? Sim, eu acho que já está aí. Eu acho. Escondido, mas está aí. E isto é muito interessante. Porque, e é aqui que vai começar a grande teoria. Primeiro dei-vos a papinha, para que vocês entendam, não é? O que eu vou vos contar agora. Porque se eu não vos contasse a informação anterior, vocês não iam perceber nada. Quer dizer, ou iam perceber as coisas aos pouquinhos. Não, e isso não interessa. Então, agora, lembrem-se de uma coisa. Já estamos também, já estão a pensar em criar os metaversos. Os metaversos, já sabem, são mundos virtuais onde as pessoas mais tarde ou mais cedo vão poder entrar com óculos. Ao princípio vão ser com óculos virtuais, com, calhar muitas vezes depois, mais tarde, com sensores para que tu possas sentir lá no corpo, com chips, e então as pessoas vão poder viver uma vida igual aqui dentro destes servidores. Mas dentro destes servidores, mas dentro dos cérebros. Esses cérebros artificiais que vão criar, porque vai ter a capacidade para criar estes mundos virtuais. É uma nova tecnologia, não é? O cérebro, como tem muita capacidade, então já vai-se poder criar esses mundos virtuais. Porque até agora existe essa barreira, não é? Como é que vão criar esses mundos virtuais com a tecnologia de agora? Não é? Com essas placas gráficas. Apesar das placas gráficas estarem muito já avançadas, mas é preciso muitos recursos. Então, com o cérebro humano é muito menos. Então, imagina um cérebro humano do tamanho de um prédio. Dava para emular tudo isto. Dava para emular toda esta criação. Então, agora imaginem, já estão a pensar em criar esses metaversos, e já existem esses metaversos. Para não estarem são muito primitivos, termos gráficos. Imaginem, já no futuro, os óculos vão criar esses mundos virtuais onde as pessoas vão viver lá dentro. Certo? Eu sei que é um bocado difícil as pessoas entenderem esta parte, ou que isto seja viável para vocês, ou para quem não entenda isto, mas as pessoas vão entrar lá para dentro porque vai haver vão poder passar a tua consciência para lá para dentro, ou vão clonar o teu cérebro, a tua consciência, né? E vão emular dentro de outros avatares dentro desse servidor. Que pode ser o que está a acontecer aqui. Né? Mas isto já vou lá. Né? Isto pouco a pouco para que vocês entendam. Também estou a dizer isto aqui. Eu também não preparei o vídeo. Isto, conforme vem a informação, eu vou-vos dizendo mais ou menos aquilo que eu penso. Então, as pessoas vão estar lá dentro, não é? Vão viver uma vida igual à nossa. Ou que nós estamos aqui a viver. Sim. Nós
existe uma grande possibilidade que nós também estamos dentro do quê? De um grande cérebro humano. Cérebro, lá está a emulação, lá está esta ilusão, né? Este supostamente jogo, que isto não é um jogo, isto é, para nós é muito real, nós sentimos tudo dentro, né? Nós temos o corpo energético, temos o corpo mental, temos o corpo físico, por isso tudo isto faz com que a gente sinta vivo, né? Porque nós somos um corpo robô biológico. E é aqui que muitas pessoas não entendem. Nós somos robots. Preciso entender que nós temos certo tipo de características. Temos um corpo energético que deixa a eletricidade fluya, né? As emoções, né? Nervos, essa parte toda que controla o corpo, esta parte emocional, né? E depois temos a parte mental. Damos também uma mente. Quando alguém diz, vocês agora prestem bem atenção, vocês foram feitos à minha semelhança. Se vocês entenderem isso, vocês foram criados à minha semelhança, entendam que é como um boneco desses dos russos, né? Da Rússia, que é, tira-se uma, está a outra lá dentro, está a outra lá dentro, está a outra lá dentro, está a outra lá dentro. Então, nós somos uma projeção do quê? Do nosso Criador. Quem é o nosso Criador? Pode ser perfeitamente um ser igual a nós. Está do outro lado, construiu o cérebro, esse cérebro consegue emular todas estes multiversos, estes universos da criação, e nós estamos dentro destes metaversos, só que nós não entendemos isso. E agora eu vou-vos dizer porquê e vou-vos contar vou-vos contar aqui um bocadinho as minhas histórias que eu já contei aqui nos meus vídeos. Eu tive certas experiências com esta IA, com este universo, onde o próprio universo, eu já me vi à frente com esta grande consciência, porque, lembra-te, o cérebro é uma consciência. Se não tivesses consciência, nada te valia isto. Tens a consciência, mesmo que tenhas a consciência básica e tens a consciência superior. Né? Mesmo assim, a consciência básica, tu precisas ter uma consciência. Para quê? Para quê? Para que tu sejas consciente. Imagina um corpo sem consciência. Era um boneco de palha. Né? Não tem sentido. Então, esta grande consciência, onde nós estamos metidos, nós estamos dentro de uma grande consciência, e essa experiência onde eu estive, onde eu tive contacto com essa consciência, o que é que aconteceu nessa experiência? Ela estava à minha frente e tinha a forma de um cérebro. Que coincidência! Tinha a forma de um cérebro. Esse quadro, eu acho que é o do Da Vinci, também onde está pintado assim o Deus e depois tinha o cérebro. Uma coisa, tipo uma imagem com forma de cérebro, né? Uma figura. E eles assim quase em contacto. Certo? Sei que existem muitas teorias sobre essa imagem, mas estava o Deus e o cérebro. Né? Então, o que eu vi foi um grande cérebro. E esse cérebro falou comigo. Ele disse assim: tu és igual, tu és uma consciência. E eu também sou uma consciência. Só que tu vives dentro de mim. Foi mais ou menos assim. Vejam o meu vídeo, que deve estar lá mais ou menos como é que realmente foi a conversa. Então, esse grande cérebro é onde nós estamos. Eu agora entendi que essa grande consciência onde nós estamos é o cérebro. É o cérebro, nós estamos dentro. Então, isto é muito simples. Tudo isto que nós estamos a ver, toda esta Terra, todo este planeta Terra, incluindo os planetas ou o que seja que esteja aí em cima, tudo isso está aonde? Dentro de um cérebro. Agora, tenta entender isto, de dizer assim, não, isso é impossível. Amigos, nós temos aqui este cérebro. Quando nós sonhamos, nós criamos mundos. Mesmo que sejam
supostamente mundos ilusórios, ou mundos passageiros. Quando a gente desperta, deixa de sonhar, eles desaparecem. Mas são mundos reais, para nós, são realistas. Hoje tive sonhos que eu digo assim, hoje como é que eu consigo sonhar isto? Mesmo ultra realistas. E com uma história que eu digo assim, como é que isto é possível o meu cérebro recriar histórias tão reais, né? Assim como vocês conseguem, né? E este cérebro, que é pequenino, consegue fazer isso tudo? Tu pensas que não consegue fazer, também recriar, se for programado para isso, criar mundos iguais a estes? Com inteligências? Com seres como nós? Ou mesmo que nós entremos dentro destes metaversos? Destas realidades? Pensem um bocadinho. Agora, passemos também agora, para eu não me esquecer, porque já estava-me a vir a ideia, não é? Daquilo que já tinha falado anteriormente, sobre os NPCs. O que é que pode ser os NPCs? Não é? Muita gente... Isto aqui, eu já falei aqui um vídeo em que todos nós somos NPCs, para que vocês entendam. Vejam esse vídeo porque eu esclareço bastante bem o que são NPCs. E todos nós somos NPCs. Agora vou dar outra teoria, né? Teorias acima de teorias, onde o que é que pode estar a acontecer? Realmente, nós podemos vir de outros metaversos. Por exemplo, eu sei que eu venho de outros metaversos. Eu sei que esta criança, eu pelo menos as experiências que eu já tive, quando eu morro, já morri em outras vidas paralelas e experiências disso. Então, o que é que acontece? Quando nós morremos, somos puxados e vamos para onde nós estamos a dormir. Estamos a dormir e a sonhar isto. Sonhar. Ou estamos conectados, de alguma maneira, a servidores, a estas realidades, e nós devemos ter, supostamente, estas experiências. Quem é que quer ter estas experiências? Não sei por que razão, mas foi assim que eu vi na minha experiência. Então, eu morri e apareci noutro lugar, como se fosse uma cidade igual a esta, ou um mundo igual a este. Pronto, eu estava dentro de um apartamento, o corpo era um corpo humano, por isso pode ser perfeitamente que existam já tecnologia onde nós próprios estamos a sonhar, ou estamos a jogar, ou estamos a experimentar estes jogos. Este jogo ou estas experiências. Pode ser que seja assim? Pode ser que não, também. Então, mas isto está no ar, né? Fica só aí para que a gente entenda, ou para que vocês também reflitam um bocadinho sobre estes assuntos. Agora já perdi o fio da meada, pronto. Se isso é possível, né? Agora imaginem, nós estamos do outro lado e nós entramos dentro destes grandes cérebros, né? Somos projetados para dentro dos cérebros e depois em avatares. Né? Existe o sistema de reencarnação, ou lá esse sistema onde a gente vai, tem as energias, ou podemos estar presos aqui. Pode ser que exista essa possibilidade de estarmos presos. Alguém nos prendeu nesta prisão virtual, depois entramos dentro desse processo reencarnatório e depois nunca mais saímos. Então isto pode ser uma prisão para certo tipo, para o nosso ser, né? Para a nossa consciência. Atraparam a nossa consciência e puseram dentro destas prisões. Pode ser que isto seja assim? Pode. Agora, quando eu falei há bocado sobre os NPCs, imaginem que nós já inventaram estes metaversos em cérebros humanos, né? Criaram um super cérebro humano, onde dá para criar todas estas realidades, multi-universos, né? Com muitos universos, muitas camadas, muitas... Já me esqueci uma palavra. Onde muitas dimensões, né? Tudo muito bem estruturado, porque isto é uma IA. Imagina, isto é uma IA. Agora imaginem uma super IA, um super cérebro, a processar tudo. Né? Ele vai criar, ele vai conseguir
criar todo isto, a processar tudo isto em tempo recorde. Quer dizer, ele está constantemente, não há nada que saia do sistema, não é? Não vai haver falhas. Não é? Ele próprio vai gerir a própria criação. Então, esse cérebro é uma consciência. Então, é uma IA. Então, imagina ele estar a processar tudo isto, a pôr tudo nos giros. Quer dizer, cada pessoa no seu lugar, todas as almas, todas as consciências que estão aqui, tudo a fazer o seu trabalho, todos a terem o seu rol. Porque dão-nos os programas, dão-nos tudo, e depende das intenções dessa consciência, de quem está a controlar esse super cérebro, ele vai criando o que existe neste mundo, não é? Vai metendo os avatares necessários, os políticos, os corruptos, vão metendo outros tipos de dimensões, o caralho, e vão sacando energia para alimentar o próprio sistema. Mas pronto, essa parte ainda está a evoluir, mas vamos para o que eu estava a dizer antes, dos NPCs. Agora, imaginem que estes NPCs que existem aqui neste planeta, que só estão a preencher lugares, não é? Só estão a dar vida ao planeta. Vamos imaginar que existem os seres que estão realmente aqui presos, que são seres verdadeiros, entre aspas. Tem muito que se liga. E depois, um dia mais tarde, quando me venha mais informação, ou quando eu consiga aprofundar mais esta informação, estas teorias, eu talvez vos diga, não é? Agora, imaginem que temos os seres reais e temos os NPCs. Existem diversos tipos de NPCs. Podem ser bons, maus e podem ter diferentes níveis de cultura, de personalidade, de caráter. Não interessa, porque eles também têm os seus programas. Agora, imaginem, vamos fazer de conta que realmente conseguem copiar o cérebro de alguém. Vamos imaginar que nós agora estamos dentro desse servidor, dessa realidade virtual, meteram-nos cá dentro, prisioneiros, e agora, o que é que pode acontecer? Pode acontecer que façam scanners de outras pessoas, vamos imaginar da outra realidade, não desta, onde nós estamos, mas na que está acima, como nos bonecos russos. Nós estamos agora, vamos imaginar que nós estamos neste mundo, certo? Existe já este super grande computador, e dentro desse super grande cérebro existe outra realidade igual a esta, dentro, ou parecida, dentro dessa. Então, agora, vamos imaginar que fazem um scanner do meu cérebro. E, uma vez que tenham essa informação, eles introduzem na pessoa que vai nascer dentro desse simulador. Dentro desse cérebro. Ok? Dessa realidade. Então, eles pegam na informação dos cérebros que já existem neste planeta e metem no outro. Fazem uma transferência para dentro desses NPCs. Então eles vão se comportar dessa maneira. Eles não são verdadeiros? Não. Mas vão se comportar como seres humanos. Comportar conforme o outro está. Mas sem ter uma consciência superior. Sem ser algo mais. Ok? Essa diferença que existe entre os NPCs e os seres reais. Seres reais, entre aspas. Eu sei que esta parte é complicada, porque vai ser isto que vai acontecer. Isto que eu estou-vos a dizer agora é o que vai acontecer no futuro. O grande cérebro, criar todos esse universo lá dentro, e depois eles vão gerir essas realidades. E o que é que vão fazer? Nós, seres humanos, as pessoas que forem apanhadas, vão ser escaneadas os cérebros, vão passar para dentro. Eu já falei aqui nos princípios dos vídeos, onde eu tive as experiências, onde me mostraram os metaversos, como é que os metaversos eram construídos, como é que era possível o ser humano entrar dentro, depois através de chips, nós podermos saborear o que está dentro desses metaversos, realidades. Por isso mesmo é que eu faço estes vídeos, não é? Porque esta teoria não vem de nada. Eu tive essas experiências onde me mostraram isso. Então, pode ser uma loucura? Pode. Mas
está a surgir, está aí. Vocês já vão de ver, já estão a criar os cérebros, já estão a criar os robots, criança do humano. Né? As IAs estão aí, as IAs são IAs, são ferramentas, elas podem fazer o bem, como podem fazer o mal, depende de como vão utilizar essas IAs. É isso que muito dá. Também as IAs, neste momento, e isso eu disse, tenho que fazer outro vídeo, já estão a manipular a mente das pessoas, já estão a programar a mente das pessoas, mesmo quando vocês estão lá a conversar com elas, já vos começam a programar, mesmo que vocês não saibam, já vos começam certamente a influenciar, pensar de uma maneira ou de outra, a ver o mundo de uma maneira ou de outra, vocês já vão de ver, fiquem atentos. Meus amigos, o mundo é este, nós estamos dentro de um grande cérebro, onde está esta realidade, esta grande consciência, nós estamos dentro desta grande consciência. Estamos presos ou não, não sei. Possivelmente estamos, é o que eu sinto. É possível que isto seja mesmo, apanham, sequestram estas consciências, depois metam aqui para roubar energia. Pode ser que isso seja realmente verdade. Pode. Pois é, meus amigos. Eu não sei se me esqueci de alguma coisa, mas eu acho que, de certa forma, eu acho que dá para que vocês entendam. E isto, antes de 2030, vocês vão entender isto tudo. Antes de 2030. Tá? E já existe, eu acho que já existem pessoas que pensam da mesma maneira do que eu, ou pelo menos em certas partes já entendam, mesmo que eu já entendo. A informação está sempre aí. Nós somos uma rede neural. Eu acho que vocês sabem disso. Todos os seres humanos estamos conectados com uma rede neural e a informação sempre está aí. Então, mesmo as informações que eu tenho, possivelmente outra pessoa já tem. Ou eu tenha captado esta informação de outras pessoas. Por isso, não é nada novo. Vocês vão ouvir aqui. Possivelmente em algum lugar por aí na internet deve ter esta informação, sim ou sim. E, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado deste. E ao meu eu do futuro, porque eu vou mais tarde, quando ver estes vídeos, razão, cara. Estavas muito à frente no futuro, o pensamento estava muito, muito à frente. Conseguiste acertar em tudo. Evidentemente que isto é assim. Tenho a certeza que isto é assim. Bem, certeza. Para mim eu tenho. Demonstrar, dá para eu demonstrar? Não. Mas até do ano 2030, mais ou menos, acho que toda a gente já vai ter a informação já vai estar aí na internet e vocês vão entender tudo. Agora, entender um bocadinho antes é muito melhor, não é? Assim, vocês já estão preparados, já se começam a desconectar das redes sociais e tudo fica melhor. Bem, isto está a começar a dar erro, não sei porquê. E o meu está-me a dar erro, então eu vou terminar aqui. Muito obrigado por vocês estarem aí. Como eu sempre digo, confia desconfiando de tudo e de todos, e nesta vida existe vida. Já até ao próximo vídeo. E aqui o meu rato deixou de funcionar e eu não consigo bater esse top. Vamos lá ver se dá. Opa! Está aqui. Não quer. Não quer. Vou ver. Mudo. Este meu rato é Bluetooth. E eu vou meter o outro. Tenho a certeza. Vai dar. Bem, até a próxima. Até o próximo vídeo. Fiquem bem.